Olá, pessoal. Continuando com a mesa pesada, né, Márcio? Boa. Hoje aqui com Alexandre Modesto. Modesto está há 33 anos desenvolvendo pessoas neste mercado. Conta um pouquinho aí como que foi teu início, a tua trajetória até chegar à RS. Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pela participação. Eu iniciei minha carreira no varejo. Então, comecei trabalhando numa importadora, que posteriormente ela foi adquirida pela La Pastina. E lá eu desenvolvi toda a parte da minha carreira, do início da minha carreira em RH. Iniciei fazendo parte de recrutamento e seleção, depois fui para a parte de administração de pessoas, depois virei coordenador, gerente, saí da La Pastina como gerente geral. Desafio muito grande, porque trabalhar com a área de varejo não é fácil. Você tem inúmeros desafios, da mesma forma que a parte de prestação de serviços também tem. Saí de lá, fui trabalhar no terceiro maior escritório de advocacia do Brasil. Fiquei por 11 anos lá também, um desafio muito grande, porque muda totalmente a questão do perfil de contratação, aonde o desafio é outro. Saí de lá e fui para a parte de prestação de serviços, aonde estou até hoje, voltado primeiramente para a parte de prestação e serviços da área petroquímica e depois, posteriormente, para a parte de serviços operacionais, que é o caso da RS hoje. O desafio ele é muito grande, porque a gente encontra perfil de colaborador diferente e, além do perfil do colaborador, a gente precisa entender aonde que nós vamos prestar os nossos serviços. Então, não adianta a gente falar no auxiliar de limpeza e entender que o auxiliar de limpeza, o perfil dele é o mesmo para todos os clientes. Não é e não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender de fato o que cada cliente precisa para a gente poder atendê-lo com qualidade. Só pegando esse gancho, por isso que aqui na empresa nós segmentamos o atendimento operacional, corporativo e imobiliário, porque são duas áreas totalmente diferentes. As necessidades no imobiliário, que aí o Márcio, ele é especialista, pode falar um pouquinho, são aquelas, e no corporativo totalmente diferentes, né, Márcio? Sem dúvida, imobiliário você trata com a família das pessoas, né? Então, claro que a exigência é diferente. Agora, a RS cresceu muito nos últimos anos. E aí a gente sentiu na pele as dores do crescimento. Tudo que é bom, todo o bônus, mas todo o ônus também. E aí, por iniciativa do Renato, a ideia foi se criar um grupo de alta gestão. Tanto que a sala lá chama autogestão, tem um adesivo e é a que você faz parte. Então é um grupo forte de executivos, de pessoas bem formadas, com muita experiência, para nos ajudar a passar pela tempestade e chegar num mar mais tranquilo. Mas eu fiquei pessoalmente surpreso com você. Aí, Renato, acho que eu nem cheguei a te falar isso, mas eu fiquei pensando, o Modesto acabou de chegar, ele vai pegar uma área que é uma área sensível, que é a área de RH, de pessoas, né? Vai tratar com as pessoas. E como é que ele vai se ambientar? Como é que vai ser o trabalho dele frente a funcionários tão antigos que estão aqui? É uma característica da RS ter funcionários antigos. E aí eu fui participar de uma reunião que você estava. E você naturalmente, você sentou na ponta da mesa. Naturalmente você abriu seu computador e começou a ditar ali, com tranquilidade, as regras da reunião. Em algum momento, um funcionário que está aqui há muitos anos pediu para falar alguma coisa, você falou, olha, mas tem que ser rápido porque a gente tem uma pauta aqui para cumprir. Eu falei, caramba, esse cara é líder, né? Eu falei, esse é líder. Você tem essa característica mesmo de liderança? Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a gente precisa ter alguns procedimentos e esses procedimentos precisam ser enraizados. Quando eu entrei na RS, um dos primeiros fatores que nós criamos, eu conversei bastante com o Renato e com o Clóvis, foi criar um comitê executivo. Esse comitê executivo, ele precisa necessariamente ter regras, porque a gente, depois do que é definido nele, a gente precisa disseminar para o resto do time. Então, uma dessas características que eu tenho, e isso por conta da quantidade de anos que eu tenho de carreira, é voltar um pouco para essas questões, esses procedimentos. Eu prefiro conduzir a pauta
com bastante determinação e com bastante objetividade, porque depois no final, é que você saiu no final dessa reunião, no final sobra um tempo que a gente bate um papo, a gente descontrai um Mas pouco. eu senti nitidamente uma liderança. Tanto é verdade que eu precisava participar do começo da reunião. E você falou, Márcio, 10 minutos para você, tá bom? Eu falei, um pouquinho mais, 15. E eu falei, puxa, que legal. Não, foi uma experiência incrível. Porque você imagina alguém que acabou de chegar, É verdade. da forma como ele chegou e ele já colocou mesmo. Quais vão ser as regras, né? É o que eu falo, assim, o líder, ele aparece naturalmente e é automático. Aquela questão de você consegue identificar o líder naquele grupo de pessoas, porque é algo natural. E quando ele faz as reuniões, e é isso que eu sempre incentivo, É verdade. reuniões objetivas. Eu sempre falo assim, Márcio, por exemplo, qualquer líder da empresa fala, vou fazer reunião com o meu time, 30, 40 minutos, no máximo uma hora. Fora isso, antes de começar a reunião, um café. Porque você tem que dar energia, né, para esse grupo estar participando ativamente da reunião com você. E é muito legal, assim, essa parte do Modesto. Já participei de algumas reuniões aí do comitê, e ele sempre tem uma abertura, trazendo aí um case para análise, é bem legal, né? A gente faz um ice break sempre com contexto dentro das pautas do que nós vamos tratar. Então, hoje, por exemplo, a gente estava falando muito de equipes, a gente estava falando muito de união das áreas, e eu passei um ice break de um pit stop de Fórmula 1. Aproveitando que domingo teve a Fórmula 1 aqui no Brasil, então eu trouxe um ice break, que é o contexto de você trocar o pneu do carro da Fórmula 1. A gente sabe, e a gente que acompanha o esporte, que a Fórmula 1 um tempo atrás, 30 segundos para você trocar os 4 pneus era ótimo. Nossa, e você vê na evolução sempre disso, e hoje eles trocam em 3, 2 segundos. Então, você percebe a evolução do que aconteceu, e uma evolução que, teoricamente, eles já tinham atingido o ápice naquele momento. E, consequentemente, eles vieram no contexto de memória e de melhoria. E isso é o que a gente precisa praticar dentro da companhia. É isso que a gente vem buscando aqui dentro da RS. A gente tem todas as quintas-feiras, uma reunião, eu chamo de bate-papo, que é desenvolvimento de líderes. Então, a gente reúne toda a supervisão da companhia, todos os gestores, todos os gerentes, e cada dia da semana a gente trata um tema diferente. E sempre temas voltados para as questões de melhoria. Hoje a gente consegue atender com excelência, mas a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade do nosso atendimento. Sabe que eu acabei de ficar chateado, né? Porque Por quê? quando eu tô chegando na sala do Renato, a primeira coisa que ele faz é já ligar a máquina e me oferecer um café. E eu falava, puxa vida, que homem gentil, que homem cordial, ele quer me dar energia, né? É logo na chegada. ô, Modesto. Você sabe que toda vez que eu converso sobre terceirização, sobre facilities em todos os lugares, e para quem é contra, quem não entende nada e não conhece o que é, e tá certo, as pessoas não precisam conhecer mesmo, a gente é que tem que explicar, as pessoas falam, Márcio, mas terceirização é tudo igual. Vocês contratam as mesmas pessoas, pagam os mesmos salários, cada um põe um uniforme diferente e acabou. Qual que é a diferença de uma empresa para outra? E aí eu acho que você pode explicar para a gente qual é a diferença, né? Muito. Quando eu assumi o desafio para vir para a RS, eu trabalhava numa outra companhia do mesmo segmento, e o que me chamou muito a atenção foi o primeiro dia que eu passei. Eu moro na região, então eu moro próximo aqui, e eu passei, e na frente da parte de onde a gente faz o nosso processo seletivo, não tinha ninguém na frente. Ninguém. Quando eu falo ninguém, não tinha nenhuma pessoa na fila esperando para entrar no prédio. Primeira reunião que eu vim aqui no prédio onde fica a nossa sede, que é na Catão. E aí, a gente participou da reunião e eu falei para o Clóvis, eu gostaria de conhecer o outro prédio. O Clóvis falou, claro, com o maior prazer, vamos lá. E ele levou e a gente foi até lá. E o pessoal começou a apresentar para a gente o prédio. Eu posso dizer para vocês que eu conheço não todas as empresas do segmento, mas grande parte delas. Eu não conheço nenhuma que oferece café da manhã, lanche da manhã para os candidatos. Eu não conheço nenhuma que fornece refeição no dia para os candidatos. E eu estou falando de candidatos antes deles serem contratados.
Nós temos, em média, 450 admissões por mês, e para eu chegar em 450 admissões por mês, vocês imaginam que eu preciso, no mínimo, multiplicar isso daqui por 3 ou 4 vezes para eu chegar nos 450. Então, imaginem o volume que eu tenho de candidatos atendidos por dia, e todos eles com olhar de humanização. Todos eles com olhar de preocupação de como que ele saiu da residência dele para vir aqui na nossa empresa para fazer um preenchimento de uma ficha para participar do processo seletivo. Esse foi o primeiro fator que me chamou a atenção na RS. Isso vem muito do Renato. Ele é muito preocupado com a humanização da empresa, ele é muito preocupado com a questão de nós tratarmos bem os nossos colaboradores. E isso foi um dos fatores que eu tomei a decisão para vir trabalhar aqui. Não, e é sim uma grande preocupação que eu tenho, porque eu acho que cada colaborador ele é muito importante para o crescimento da empresa, para a solidez de todo esse processo. E quando eu falo que realmente nós gostamos de pessoas, é porque nós tratamos bem todas essas pessoas. É engraçado, né? No mundo que vivemos, né? Quando um CEO de uma empresa, ou um alto executivo, ele fala, por favor, muito obrigado, com licença. Geralmente a outra parte fica assustada. Nossa, ele me pediu por favor. Nossa, ele falou com licença. Gente, isso aí eu acho que é uma obrigação de qualquer ser humano respeitar o outro. E é complicado porque o poder, às vezes, ele acaba apodrecendo a pessoa. A pessoa começa a crescer, a ter sucesso, ganhar dinheiro e, de repente, tudo vai para um buraco. É que sempre eu falo, né? As pessoas gostam sempre de colocar sucesso e fracasso. Não! Sucesso e fracasso, lado a lado. Um passo você tá no fracasso, um passo você está no sucesso. Então, a responsabilidade é muito grande. E eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Porque eu acho que o colaborador motivado, ele vai estar multiplicando isto lá no cliente. O cliente satisfeito vai indicar a empresa para outros clientes. Então é um processo, sempre eu falo, o Márcio gosta que eu falo isso, né? O bem está conectado com o bem e o mal está conectado com o mal. Então é o que eu falo, gentileza gera gentileza. E é esse caminho que a RS vai. Sabe que a gente tá falando de minúcias aqui, né? Sobre cordialidade, gentileza. E eu sempre ficava intrigado às vezes, né? Toda vez que o Renato vai se referir, é minúcia, mas não é. Né? Ele vai se referir a um evento que vai participar você e ele. E o Renato fala assim, Modesto e eu. É verdade. Márcio e eu. É verdade. Clóvis e eu, vamos lá. Aí você fala, mas por quê, né? Porque ele coloca sempre o outro em primeiro e depois ele. Isso é sutil, mas é importante. Eu, quando vou falar com as pessoas, e às vezes eu não sei, eu falo, qual que é o seu nome mesmo? Aí na hora de ir embora, eu falo, valeu, Zé! Aí o cara fala, pô, ele falou meu nome e tal. São minúcias, né? Mas que a gente demonstra valorização pelas pessoas. Mas mudando de assunto e falando da sua área, claro. A gente já falou de recrutamento, né? De seleção, de como as pessoas são acolhidas na hora que chegam. Mas eu gosto muito de uma coisa da RS, e aí eu quero ouvir tua opinião também, que é a parte de treinamento. Isso. Toda vez que eu vou lá na área de treinamento, eu vejo aquela moça magrinha de óculos. Sim. Rafaela. Gesticulando, falando, ensinando para as pessoas que estão chegando. Eu falo, caramba, é assim que eu queria chegar. Se eu tivesse sendo contratado, é assim que eu queria chegar num lugar. Que as pessoas me ensinassem qual que é a cultura da empresa, qual que é a minha função, o que que eu tenho que fazer. Então, aquele treinamento não é de mentirinha. É isso aí. É de verdade. Se a pessoa vai assimilar ou não, a gente vai ver com o passar do tempo a pessoa lá no posto de trabalho. Sim. Mas isso acontece. Isso. Que eu não vejo acontecer. Eu frequento também, conheço as outras empresas e os caras não treinam. O treinamento é muito massivo. Aqui não, o treinamento é personalíssimo, é leve. Isso é um foco seu, treinamento? Sim. Uma das primeiras coisas, quando eu conheci a Rafaela, eu falei, qual que é a tua área? Ela falou treinamento. Aí eu falei, qual a sua área? Treinamento. Eu falei, tá ótimo, obrigado.
primeiro feedback que a gente conversou, que aí sim eu não estava mais me apresentando, estava entendendo um pouco as características das áreas que eu faço a gestão, eu falei, a sua área é treinamento e desenvolvimento. Você trabalha com desenvolvimento de pessoas. O treinamento é a consequência do que você está fazendo. O teu foco é desenvolver pessoas. Todas as pessoas que chegam aqui todos os dias para os treinamentos que nós executamos, o teu principal objetivo não é que elas tirem nota boa na redação final, na prova final que você vai aplicar. O conceito efetivo é que você contribua com 1% do desenvolvimento dessas pessoas aqui dentro. De alguma forma você está ajudando as pessoas. E é isso que a gente vem buscando. Então, por isso que a gente personaliza muito as questões dos treinamentos. Treinamentos, quando a gente faz de forma generalista, eu não consigo atingir o desenvolvimento. Eu consigo atingir o quantitativo, mas não a qualidade do que a RS busca e que a gente pratica no mercado. Então, quando a gente destaca a questão do desenvolvimento, eu fraciono os meus treinamentos de forma objetiva para cada grupo que nós estamos fazendo treinamento. E é dessa forma que a gente vem agindo aqui dentro. Então, a gente começou com isso, a gente já desenvolveu, ajustamos a área. Não sei se eu posso dar o spoiler, mas eu já vou dar um spoiler. Nós estamos buscando para 2024 uma universidade corporativa para a gente integrar o nosso quadro de treinamento e desenvolvimento. Então, a RS para 2024 tem como objetivo a área de treinamento e desenvolvimento trazer uma academia RS. Academia RS que nós desenvolveremos ainda mais nossos gestores, nossos supervisores, nossos funcionários, nossos colaboradores que trabalham no dia a dia da operação. Esse é o nosso objetivo para 2024. Nossa, antes do Renato falar, só dizer que o quanto isso me deixa feliz. Eu estava comentando agora há pouco, né? A gente estava na sala do Renato e eu falando pro Renato, ele segurando a informação, né? E eu falando para ele, puxa vida, a gente precisa dar um jeito de passar mais conhecimento para as pessoas, porque tá todo mundo tão absorvido na rotina dura de trabalho que não sobra tempo para estudar. É isso aí. E a gente, quando não estuda, fica para trás. É isso aí. Então, saber disso, para mim, em especial, é incrível. Mas a ideia da Academia RS foi num bate-papo no nosso grupo de WhatsApp. É isso aí. Foi num sábado qualquer. Foi. Eu peguei à tarde, nós estávamos trocando diversas mensagens. E claro, né? De um problema tem uma solução, de uma solução tem uma oportunidade. E eu falei, ó, tá aí. A oportunidade de nós montarmos uma Academia RS. De nós passarmos mais conhecimento para a nossa equipe, para a nossa turma, né? Para os líderes da empresa, né? E foi assim que eu joguei lá no grupo, nós começamos a conversar, o Modesto, que é apaixonado aí por pessoas, por desenvolvimento de pessoas, já abraçou a ideia, e aí para 2024, inclusive, você vai ser um dos professores, um dos mestres, né? É isso aí. Aí para nós, porque é importante, ô Márcio, porque quantos anos você está lá na Globo? Há 20 anos. Você é um comunicador nato. E isso é legal você passar para as pessoas. Eu aprendo todos os dias com você. Você lá numa palestra, você na rádio, você ao vivo. Eu falo, pô, que legal, né? O Márcio, ele fala naturalmente e improvisa muito bem. Isso aí é uma arte, né? E nós, como líderes, nós temos que multiplicar isso. E você comentou, Márcio, que a falta de tempo, sim, é um problema hoje, né? Para as pessoas procurarem mais estudo, mas a falta de vontade também. Eu costumo dizer para todo mundo que trabalha comigo e para todo mundo que participa do meu dia a dia, eu consigo conceder para você 50% do que eu conheço, do meu conhecimento. Os outros 50% fica sob sua responsabilidade. Então, você precisa buscar esses outros 50%. Quando a gente trata com o desenvolvimento de pessoas, a gente busca muito isso, a gente busca muito esse fator motivador. Na última reunião de treinamento e desenvolvimento que nós tivemos com os líderes, eu achei muito bacana que num dos grupos, um dos líderes postou a foto de um livro e falou, poxa, ó, comecei a ler esse livro, comprei no dia depois da reunião.
Então você já começa a observar um pouco a mudança de comportamento. Sementinha tá Exatamente, plantada, é a ideia da sementinha, a ideia de você semear situações onde você está ajudando o desenvolvimento dessas pessoas, é isso que eu tenho buscado. O meu objetivo dentro das companhias que eu trabalho, ele não é só atingir as questões dos melhores resultados, mas sim no desenvolvimento das pessoas. Se eu trabalho numa companhia, ela não atinge o resultado esperado, mas eu olho para trás e vejo que eu consegui contribuir com o desenvolvimento de alguém, eu já atingi o meu papel. Modesto, a gente só falou de coisa boa aqui, né? Só de soluções, só de virtudes que a empresa tem, que as pessoas têm. E a gente se gosta, é normal. É isso A aí. gente falar bem um do outro. Agora, tem um assunto que está sob seu comando Sim, e que é um assunto delicado, mas crucial também numa empresa de serviços, que é a hora que um colega abusa do outro e que faz malandragem. Então, aquele profissional que pega um atestado quando ele realmente não está doente, aquele profissional que falta e não avisa ninguém, deixa o posto descoberto, aquele profissional que está acostumado a chegar atrasado e aí ele onera o colega que tem que ficar um pouquinho mais. Enfim, como que você vai tratar desses temas aqui dentro? Qual vai ser a tua política? nós já estamos tratando. Dentro dos principais objetivos de iniciar alguns procedimentos, de algumas alterações de processos internos que nós temos aqui, esse foi um dos principais e a gente já começou a fazer alguns ajustes, algumas mudanças. Primeira mudança, a supervisão precisa conhecer os colaboradores, mas ela não precisa só conhecer os colaboradores que trabalham na área dela, ela precisa entender o dia a dia desses colaboradores. Nós somos seres humanos e nós temos problemas. Eu preciso entender que esses problemas que eu passo podem ocasionar uma falta. Quando isso é verídico, quando isso é verdade. Todos os atestados que nós recebemos hoje dentro da companhia passam por um processo de veracidade. Todos, 100%. Hoje quem trata desses atestados é a nossa área de medicina ocupacional, que pertence à área do SESMIT. Então, todos os atestados, 100%, quando eles entram numa esteira de produção, onde nós analisamos 100% desses atestados. Os colaboradores que de fato necessitam faltar, que têm problema, a gente encara isso como uma ajuda até para, de repente, direcionar para uma área específica que, de fato, ele precisa ser atendido. Entretanto, aqueles atestados que são voltados a postos de saúde, numa segunda-feira, numa sexta-feira, num pós-jogo de final de campeonato, eles serão tratados de uma forma um pouco mais objetiva e de uma forma um pouco mais onde nós entraremos no detalhe da onde ele foi solicitado, de quem concedeu para a gente chegar numa veracidade. Nosso segmento é um segmento que ele dissemina muitas questões de falta e algumas empresas tratam as faltas como um caso normal. Não é normal. A falta ela precisa ser tratada com o olhar que a gente precisa tratar dentro da medicina ocupacional. Se faltou é porque tem algum problema. Se tem algum problema, a gente, como empresa, precisa ajudar esse colaborador. Mas ajudá-lo quando de fato ele precisa. Não quando ele pega uma emenda de um feriado, não quando ele falta numa final de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Mundo, ou de alguma coisa desse sentido. Então, é essas análises e esses ajustes que a gente vem fazendo e vem ajustando. E fora isso, as campanhas que hoje existem, Verdade, o verdade. colaborador que não falta, que trabalha corretamente, né? Trabalhar corretamente é uma obrigação, Então, né? Mas nós premiamos os bons colaboradores com sorteios mensais. Então, assim, o que eu deixo aqui para a mensagem, né, para o colaborador, é para ele trabalhar é isso aí. corretamente. Foi É isso o aí. que você comentou, Márcio. A partir do momento que eu estou chegando atrasado ao meu posto de trabalho, eu estou prejudicando o meu colega, Isso aí. que como eu, pai de família, tem compromissos e muitas vezes, como o Modesto comentou, final do campeonato, amanhã eu não vou tomar uma cerveja a mais, amanhã eu não vou. Não pensa em você, pensa no seu filho, É isso na aí. sua família, porque você será punido e vai prejudicar financeiramente a sua família. A visão, ela tem que ser macro e não micro, né? Isso aí. Mas assim, para finalizarmos, mudando um pouquinho de cadeira com você,
como você estará daqui a 5 anos? Profissionalmente e também na parte de família. Bom, eu tenho um filho de 17 que se forma, ele conclui o colegial esse ano e está indo fazer um intercâmbio fora. Então eu vejo que daqui 5 anos ele já tenha voltado, obviamente, já tenha se formado, seguido numa carreira que ele vai escolher, que eu não vou interferir na escolha dele. Mais maduro, obviamente, porque a gente aprende todos os dias e o amadurecimento, conforme a nossa idade vai passando, a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, trazendo um pouco para o lado de futebol. É aquele jogador que joga no meio, camisa 10, que você deixa de correr tanto e passa a cadenciar um pouco melhor a bola quando você toca, sem precisar criar aí uma exaustão física nesse sentido. Só para facilitar para todo mundo, Renato Augusto do Corinthians. Tá vendo? Não, tudo bem, não era essa, mas ok. Mas me vejo na RS, me vejo atingindo os objetivos e me vejo daqui 5 anos olhando para trás e falando, poxa, o quanto a gente conseguiu construir, quanto deu certo o nosso projeto. É assim que eu me vejo daqui 5 anos. E o São Paulo com mais um título, né? Óbvio. Eu, para concluir aqui, dizer que Modesto podia ser seu apelido. Porque você não é seu sobrenome, você é um cara modesto. Obrigado. A gente trata um pouquinho no dia a dia, né? A gente não trabalha juntos, mas a gente se esbarra o tempo todo. E você é um cara muito modesto, um cara sempre educado. Isso conta muito, né, Renatão? Não, e legal, o Modesto, ele está há pouco tempo conosco, mas parece que está há anos, né? Porque a conexão ela é muito rápida, né? Verdade. Quando você tem pares, que eu não me coloco nunca acima das pessoas, eu sempre gosto de estar ao lado. Fica muito fácil. E quando todos pensam da mesma forma, tudo vai caminhando de uma maneira mais tranquila. E o que é legal no Márcio, em você e outros profissionais que estão conosco, humildade. Aqui nós não temos frescuras. Aqui nós trabalhamos de uma maneira simples, eficiente, tratamos bem todas as pessoas e esse é o caminho. Gostamos das coisas boas também. Isso é óbvio, quando né? sobra tempo, né? Mas posso só concluir pegando esse gancho do Renato, talvez estender um pouquinho mais? Esses dias eu estava entrevistando uma pessoa para uma área de tecnologia e a gente conversando, andamos por aqui pela empresa e aí conversando, ela falou, poxa, ela é bacana. Aí ela virou para mim, ela falou, quanto tempo você tem de RS? Aí eu falei, 2 meses. Ela olhou para mim e falou, o quê? Você fala com tanta propriedade, você sabe por quê? Porque eu fui muito bem acolhido aqui. A RS, ela tem esse fator de acolhimento, onde ela dá liberdade para as pessoas desenvolverem o trabalho. Então, acho que esse é o ponto principal, um dos pontos principais do que a gente tem aqui dentro. Modesto, eu me formei em Direito em 94. Vai fazer 30 anos. 30 anos. Eu advoguei por 27 anos. E eu tô aqui na RS há 2 anos. As pessoas me conhecem como o Márcio da RS, não como o Márcio advogado. É isso aí. É impressionante. É impressionante, Renatão. Marcinho 4 rodas. Esse é o apelido, essa é piada interna. Marcinho 4 rodas. Não, legal. Obrigado. É isso, Modesto. gente. Obrigado, viu?